pelo que eu percebo, e tenho falado isso há meses aqui no programa, o planejamento em obras públicas, o planejamento na questão pública, ele, na minha opinião, ele é interesse. Então, onde há o interesse, há um planejamento em função do interesse, não é um planejamento de gestão. E é gasto dinheiro com planejamento. A gente tem exemplos aí do Maracanã, agora foi liberado mais 200 milhões para a obra do Maracanã, ou seja, se é planejado, não precisa acontecer, a não ser que seja uma catástrofe, o que não aconteceu no Maracanã. Realmente um assunto atípico, mas a gente vê isso na saúde também acontecendo. Eu queria saber de você, no cenário do planejamento da saúde de Belo Horizonte, você tem ideia de como está andando, a questão pública mesmo, até para a população, sei lá, entrar mais em desespero ainda ou até ficar feliz em questão de algumas coisas que estão sendo feitas, porque do jeito que está, beira o desespero mesmo. Você entra e... Eu particularmente pensei, às vezes, refém de alguns hospitais que 4, 5 horas de atendimento, cheguei a pensar, eu vou para alguma outra cidade, pegar um avião para ver se eu sou atendido em menos de 30 minutos, porque o avião demora 1 hora de viagem e eu sou atendido em 40 minutos, em vez de ficar esperando 6 horas, passando muito mal. Então, como que está o cenário de planejamento da saúde em Belo Horizonte, pelo menos? Olha, nós tivemos uma grande vitória o ano passado, que foi da chamada Emenda 29. A Emenda 29 que trata da questão das verbas destinadas à saúde, garantindo verbas para a saúde. Ela ficou, desde a Constituição de 88, um pouco depois, ficou para ser regulamentada, depois de 20 e tantos anos, foi regulamentada a Emenda 29, que diz respeito à questão de recursos públicos para a saúde. Nós temos agora feito uma luta nacional, e a tal do valor que o governo federal destinará à saúde, que é 10% do PIB. Acho que essa é a grande luta, porque ainda falta recursos para a área de saúde. Nós tivemos, há 5 anos atrás, aquela CPMF, aquele valor do cheque que era 0,03%, um valor que pegava em torno de, no máximo, 8% da população brasileira, que tinha um volume de recursos bancários mais alto, que naquela ocasião representava em torno de 50 bilhões de reais para a saúde. Uma articulação da oposição, o governo Lula, na época, conseguiu retirar esse valor. Hoje representaria em torno de 80 bilhões. Uma parte importante da saúde com esses recursos teriam sido resolvidas nesse período. Mas agora volta novamente, porque você não faz saúde sem recurso. Então, é preciso que a União, os estados e municípios entrem com os seus recursos para garantir o Sistema Único de Saúde. E nós somos numa crise nisso. Eu falei que o governo do estado de Minas Gerais, por exemplo, não aplica o que a Constituição garante para explicar. Aqui em Belo Horizonte, há uma política da prefeitura de criar uma parceria público-privada, ou seja, estabelecer o poder público e o setor privado, transferindo parte das responsabilidades que eram do setor público e do setor privado. Então, eu acho que é um debate que nós vamos ter que travar. A sociedade brasileira precisa discutir o seguinte, eu escutava vocês falando com o Bruno anteriormente, o problema do direito. A saúde é um direito, a educação é um direito do cidadão. Isso não pode ser considerado como uma coisa menor. Artigo de luxo ou menor, não, né? É a saúde das pessoas, né? E penso que nós temos que discutir isso em perspectiva, porque nós passamos um processo agora mais preocupante, na minha avaliação. Se eu posso falar com você que a situação ela pode agravar. Porque nós vivemos na sociedade onde nós estamos envelhecendo. Até 2030, nós vamos ter mais da metade da população brasileira acima de 60 anos de idade. Ora, não será para o sistema privado, que cobra 500, 600, 800 reais por um plano de saúde muito precário, que será o atendimento dessa população que envelhece. Tem que ser o setor público. Estou falando de nós aqui. Então imagina a situação que nós podemos viver daqui a 20 anos, daqui 15 anos. Uma população mais velha, adoece mais. Né? Nós estamos agora chegando no período da gripe, por exemplo. Está chegando um vírus aí, o H6N7, parece, que matou dezenas de pessoas no México e nos Estados Unidos agora no período de inverno. Está chegando ao Brasil. Imagina, as pessoas mais velhas têm muito mais susceptibilidade de pegar doença. Gripe, por exemplo. Imagina o caos que nós vamos viver nesse país se nós não pudermos agora discutir do que vai ser a saúde daqui a 15, 20 anos. Nós vamos ter pessoas com 60, 70 anos morrendo de doenças que poderiam ser plenamente resolvidas com um atendimento mínimo no posto de saúde. E a minha preocupação é até menos com os vírus novos que estão chegando do que com os mercenários que tem por aí. Por exemplo, quando você fala de privatização, me remeteu aqui a uma situação que eu vi na televisão essa semana. Eu não me lembro, que se a diretora Isamara me ajudar a lembrar aí, se vocês também lembrarem,
de um caso onde diretores de hospitais, um é o diretor de um hospital universitário, o outro de um hospital público lá, numa cidade, eu não me lembro aonde agora, por favor, se alguém lembrar, me ajuda. E eles fecharam uma UTI de um hospital para forçar as pessoas a irem para as clínicas particulares, das quais eles eram, ou um deles era dono, né? E começaram então a tirar, de onde que é? Capim Branco e Matozinhos, não é aqui em Belo Horizonte? Em Minas? Não, eu acho que era fora do estado, se não me engano. É alguma coisa fora do estado. São 2 médicos que estavam fazendo isso, estavam privando as pessoas de atendimento, isso passou, acho que, se não me engano, domingo na televisão, para que elas pudessem ir para suas respectivas clínicas. E eram milhões de atendimento, de reais em atendimento, porque aí no caso o SUS é que teria que pagar. Inclusive houve casos de pessoas, por exemplo, que fizeram, estava ligado muito à questão do câncer, eram clínicas, o especialista em câncer, como é que chama? Clínicas oncológicas. E eles forçavam as pessoas a sair do hospital público para ir para as clínicas deles, porque aí o SUS pagaria. E teve casos, né, de pessoas que já tinham morrido. Sim. E eles estavam cobrando esse atendimento do SUS, inclusive. Né? Quer dizer, são mercenários. Não, e detalhe, a Polícia Federal prendeu esses homens, né, e teve gravação de telefonema, etc. e tal. A maneira como eles conversavam em relação aos atendimentos de determinados pacientes, falando um com o outro pelo telefone, coisa absurda. Você fala, olha, o cara é mercenário, deixando a pessoa morrer. Eu me lembro de um, ele falou assim, olha, como é que nós vamos explicar, dos 2 médicos conversando, explicar para o pessoal que você abriu o peito da mulher sem necessidade? Como é que nós vamos explicar que furou e nós temos que inventar uma desculpa? Isso pelo telefone, a Polícia Federal grampeou o telefone e passou isso. Quer dizer, são mercenários que estão tomando conta, são os reis da saúde, estão tomando conta da saúde e a população vai para esse povo. Quer dizer, realmente o governo precisa fazer alguma coisa. Essa questão do lucro entra num assunto muito pertinente aqui, porque a gente vê que esse lucro tão desejado, né, por esses médios acabam atrapalhando muito essa questão. Por exemplo, o senhor acabou de citar que nós estamos caminhando para ser um país cada vez mais de idosos, né? E a gente vê que hoje, por exemplo, faltam muito pediatras, justamente porque é uma área que não se lucra tanto, né? Muito mais, as pessoas que cuidam de idosos lucram muito mais porque em questão de que os idosos adoecem muito mais do que crianças. Tem alguma forma de estimular para que tenham mais médicos que atuam nessa área? Porque as crianças não podem ficar sem médicos. O que nós estamos vivendo é um processo cada vez mais de mercantilização da saúde. E essa concepção também vai para as escolas de formação de médicos. Porque se você é um especialista agregado em equipamento de última geração, a sua consulta ela vai ter um valor muito mais elevado do que você atender a atenção básica da saúde, a pediatria, a clínica geral e outras áreas que você precisa compreender o ser humano como um todo, né? Saúde, o ser humano é um todo. Às vezes você está com um problema de dor de cabeça, você vai ver, o problema está lá em outro lugar que você precisa compreender. Então, cada vez mais, a medicina ela vai mercantilizando, transformando em mercadoria, né? Então, cada vez mais nós vamos discutir o seguinte, saúde é mercadoria? Educação é mercadoria? Porque isso são questões tão importantes, tão decisivas para a vida humana, que ela precisa estar na mão do Estado. E o Estado tem que ter, vamos dizer, a responsabilidade de cada vez dar à população em geral a melhor qualidade de saúde possível, né? Então, esse é um debate que nós podemos fazer de forma muito mais profunda agora, porque é aquilo que eu falei, se a gente não tem essa perspectiva dos próximos 15, 20 anos, nós podemos estar vivendo um caos enorme aqui no nosso país daqui a 15 anos. E o que nós temos dado, por exemplo, o setor privado só vai expandindo. O último dado que nós temos de 2010, nós tínhamos aqui em Belo Horizonte já 4.963 leitos privados e apenas 2.395 leitos públicos. Já era uma situação há 5 anos atrás. Ela agravou e ela vai continuar agravando se a gente tomar uma decisão, discutir em perspectiva qual a saúde que nós temos para a população da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país, né? Então é um elemento que nós estamos discutindo com muito estudo, né? Muito mais força no próximo período.